Olá, que bom que você está aqui com a gente para saber um pouquinho mais sobre transtornos alimentares e terapia cognitivo-comportamental, como que ela pode te ajudar. Eu estou aqui hoje com a psicóloga Valquíria Fernandes, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Mas antes de começarmos essa conversa muito gostosa que teremos, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e das próximas conversas que eu terei com os meus convidados. Valquíria, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que te agradeço, Luana. É um prazer estar aqui, fiquei muito feliz, porque é sempre bom compartilhar informação, né, e ajudar os pacientes. Então, muito obrigada. Eu e a Valquíria trabalhamos juntas, né, estamos atendendo e auxiliando pacientes juntas, mas nós queremos trazer aqui um conteúdo para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Mas antes, eu sempre gosto de conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa que está conversando com a gente. Fala um pouquinho sobre você, Valquíria, o que você gosta, por que a psicologia, por que a terapia cognitivo-comportamental. Tá bom, então. A psicologia sempre esteve em mim como uma vontade que eu não descobria antes. Eu tinha um chamado, como se fosse assim, eu gostava de interagir com as pessoas, de trocar com as pessoas. Então, quando eu descobri a psicologia, eu me encontrei dentro dela, né? E aí, por que você escolheu a terapia cognitivo-comportamental? Porque a terapia cognitivo-comportamental tem algo que fala muito comigo, a objetividade, o processo, ela é diretiva. E quando eu descobri ela, porque na faculdade nós estudamos as psicologias, né? Então são várias óticas para olhar o humano. E quando eu me encontrei foi na terapia cognitiva comportamental, que ela é estruturada e diretiva. E uma das coisas que eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental é para tratamento de transtornos alimentares, da obesidade, né? A terapia que tem maior evidência científica. Fiquei feliz de conhecer um pouquinho aí por que você se tornou psicóloga. Conversando aqui sobre a terapia cognitivo-comportamental, as pessoas perguntaram muito sobre compulsão alimentar. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre compulsão? Você explicar um pouquinho pra gente os sinais, falar um pouquinho o que as pessoas precisam ficar atentas em casa? Posso sim. Inclusive, uns dados que a Organização Mundial da Saúde traz, que a compulsão alimentar já atinge hoje 4,7% da população brasileira e 2,5% mundial. É muita tá? gente. Muita gente que sofre com transtorno. E a dificuldade é você identificar o transtorno, tá? Então, o transtorno é considerado quando você tem, durante 2 vezes na semana, durante o período de 6 meses, o exagero no comer, né? Quando você come demais, você ir num rodízio, comer ali, naquele momento, comer bastante, isso não é compulsão alimentar, tá? Um episódio, eventualmente, não é uma compulsão alimentar. Mas quando isso se torna uma constante, uma frequência, né? Aí sim já tem um alerta. Então você comer demasiadamente, rapidamente, você se esconder para comer, aí você já tem que levantar o sinalzinho de alerta que tem alguma coisa errada com essa questão. Eu acho legal isso que você falou, o sinal de alerta. E acho que isso que precisa ficar para você com relação ao teu comportamento alimentar, mas também de quem você ama, porque a gente sabe que os transtornos alimentares são muito comuns em adolescentes também. Sim. E aí a mãe, o pai precisam ficar atentos, né, Valquíria? De 14 a 18 anos de idade é a maior prevalência, né? E quase 50% em quem tem sobrepeso, e está em torno de 15% mais ou menos quem já está numa obesidade mórbida, tá? Poxa, então é muito frequente, é importante a gente avaliar. Nem todo mundo que tem compulsão tem excesso de peso, mas se você tem excesso de peso, a maior chance de você ter. E aí entra o tratamento não medicamentoso, porque médico, a gente adora um remedinho, e eu faço parte desse time que quem me conhece sabe que eu gosto de remédio.
Mas eu não sou só remédio, gente. E a gente sabe que para compulsão alimentar existem tratamentos não medicamentosos que são muito eficazes. Sim. E que precisam ser tentados. Você pode falar um pouquinho pra gente disso, por favor? Posso. E você trouxe uma questão muito importante. O tratamento, né, quando você percebe que tem algo diferente, que não está normal, né, na sua forma de lidar com a comida, né, é um sinal de alerta. E você procurar tratamento, não só medicamentoso, mas multidisciplinar, no sentido de você procurar alternativas para ajudar nesse processo é importante. E a terapia, né, e a terapia cognitiva comportamental é muito eficiente nessa questão, né? É a terapia mais eficaz, né, para tratamento dos transtornos alimentares. É a mais eficaz. Inclusive, quando ela foi criada com o objetivo de... O Aaron Beck, quando trouxe a cognitivo comportamental, era para trabalhar o modelo cognitivo da depressão. E aí estendeu para os outros transtornos. E dentro da compulsão alimentar, ela é bem eficiente, tá? Se eu procuro a terapia cognitivo-comportamental, eu queria até já entrar agora, vamos sair um pouquinho do transtorno alimentar para eu entender um pouquinho mais. É uma terapia que eu vou ter que tratar 5 anos para ver resultado, ou ele é um processo mais rápido, mais objetivo? Você pode falar um pouquinho? A ideia é de ser uma terapia breve, tá? Então, eu não tenho como te dar quantidade de sessões, mas a ideia é sim de que você fique em torno aí de 10, 18 sessões. Depende do paciente, depende de como ele vai lidar, porque como a terapia cognitivo-comportamental, ela é colaborativa, empírica, tá? E nós vamos usar trabalhar as crenças que estão relacionadas a como o paciente lida com a comida, né? E vai depender do ritmo do paciente, do objetivo, do engajamento dele. O engajamento dele é o que vai fazer com que o processo seja mais breve ou que ele estenda mais um pouco, tá? Mas a ideia é ser um processo breve. A cognitivo comportamental tem como objetivo ser uma terapia breve, tá? Muito legal isso. E eu já vou fazer uma última pergunta que eu tenho certeza que é aquilo que a seguidora ou seguidor quer saber. Mas você já se inscreveu no meu canal? Já apertou ali o sininho de notificação ou deixou o like? Vou dizer pra vocês que foi meu filho e minha filha que falaram que eu tinha que falar isso, gente, mas é importante, né? Então, se você ainda não fez isso, por favor, faça agora. E aí, eu acho que é o momento que muita gente que tá acompanhando aqui, a Valquíria me disse que ela tem 11 dicas. Eu falei, Valquíria, a gente não pode entregar tudo agora, porque eu quero convidar você de novo para falar. Tá. Mas você pode, por favor, me dar algumas dicas para as nossas seguidoras, as que você considera mais importantes com relação à compulsão alimentar? Além do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é feito por um profissional, uma profissional. Não vá se autodiagnosticar. A gente sabe que, né, além da compulsão, existem outros transtornos alimentares e que os tratamentos não são os mesmos, então você precisa de ajuda profissional, mas eu tenho certeza que há algumas técnicas que podem ajudar, por exemplo, a evitar um episódio de compulsão. Você poderia dar uma dica para quem está nos vendo hoje? Primeira dica de todas, eu acho que é a que evite os excessos, né? Esteja presente no momento em que você está lidando com a comida, né? Se alimentar deveria ser um ato de prazer, de você saborear a comida, de você sentir o que está comendo. Isso também faz com que o seu cérebro entenda que você está com saciedade, né? Então ajuda. Não tenha pressa, tá? Tenha paciência com você em buscar ajuda, tá? Ajuda de profissionais. Então, o primeiro passo, se observe, identifique se tiver algo de errado, depois busque ajuda de um profissional que vai te orientar do que fazer. E tenha hábitos saudáveis também, né? Busque comer alimentos saudáveis, aquele que dá maior saciedade, porque vai ajudar. E trabalhar as emoções, né? Uma dica importante relacionada a mim aí é trabalhar as emoções. Dentro da terapia cognitivo-comportamental,
O nosso foco é esse, é você aprender a administrar, lidar com as emoções, os sentimentos, né? Porque muito dos transtornos tem fundo emocional, né? Muito interessante isso. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu te agradeço. Eu que te agradeço. Amei, a gente já estava combinando isso há muito tempo, né? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Valquíria, vocês podem segui-la no perfil profissional no Instagram dela. Qual que é o seu arroba? Psicóloga Valquíria Fernandes. Então vocês podem segui-la lá. Quero agradecer você ter nos acompanhado até aqui. E vou repetir, já se inscreveu, ativou o sininho, deixou seu like. Então se você já deixou, você pode sair. Se você não deixou, você faz isso antes de sair, por favor. E a gente te espera aqui. Nos comentários, podem postar suas dúvidas. Você me ajuda a responder as dúvidas, Valquíria, nos comentários? Com certeza, pode mandar. Então podem deixar aí que eu e a Valquíria faremos o nosso melhor para esclarecer as suas dúvidas. Até a próxima. Obrigada.